Na fazenda isolada de Daniel Carvalho, o silêncio da madrugada é quebrado por algo incomum. Rex, seu pastor alemão, late de forma desesperada em direção ao celeiro abandonado nos fundos da propriedade. Quando Daniel abre a porta enferrujada, encontra uma jovem desnutrida escondida entre os fardos de palha, tremendo coberta de hematomas e feridas. Helena fugiu de Augusto Ferreira, um fazendeiro brutal que a manteve em cárcere privado por 4 anos. O que Daniel não imagina é que abrigar Helena vai colocá-lo contra um dos homens mais poderosos e perigosos da região. O que acontece quando Augusto descobre onde ela está muda tudo completamente. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que ninguém merece viver aprisionado e que todos merecem uma segunda chance, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. A madrugada começou como todas as outras na fazenda de Daniel Carvalho. O silêncio pesado da região era quebrado apenas pelo canto distante dos grilos e pelo vento que varria os campos secos. Daniel acordou às 4h30, como sempre fazia nos últimos 7 anos, desde que decidira que viver sozinho era mais seguro do que abrir o coração novamente. Aos 35 anos, ele era o dono de uma das propriedades mais produtivas da região. 500 hectares de terra bem cuidada, gado de corte de primeira qualidade e plantações que alimentavam metade do estado. Mas nada daquilo preenchia o vazio que carregava desde a tragédia que mudara sua vida para sempre. 7 anos atrás, Daniel havia perdido tudo em questão de segundos. Sua esposa grávida de 8 meses, Laura, morreu em um acidente de carro provocado por um motorista bêbado que cruzou a pista na estrada. O homem teve apenas ferimentos leves e, graças a advogados caros e conexões políticas, saiu praticamente impune. Daniel perdeu não só a mulher que amava, mas também o filho que nunca chegou a conhecer. Depois disso, ele se afastou de todos, cortou laços com amigos, distanciou-se da família e transformou a fazenda em seu refúgio e sua prisão. O trabalho árduo se tornou sua única companhia, junto com Rex, um pastor alemão que havia resgatado quando era apenas um filhote abandonado na beira da estrada. Rex era mais do que um cachorro. Era seu confidente silencioso, seu alarme, seu parceiro. O animal o seguia por todos os cantos da propriedade, dormia ao lado de sua cama e tinha o instinto aguçado que só os animais mais inteligentes possuem. Daniel confiava em Rex mais do que em qualquer ser humano. Naquela madrugada específica, algo estava diferente. Daniel sentiu isso assim que abriu os olhos. Rex estava inquieto, andando de um lado para o outro no quarto, com as orelhas atentas e o focinho apontado para a janela. Ele emitia um rosnado baixo, quase imperceptível, mas constante. "O que foi, garoto?" Daniel perguntou, levantando-se e vestindo as botas pesadas de trabalho. "Tem algum coiote rondando de novo?" Mas Rex não estava agindo como costumava fazer quando detectava predadores. Havia algo mais urgente em seu comportamento. Quando Daniel abriu a porta da casa, o cachorro disparou em direção ao celeiro velho nos fundos da propriedade, latindo de forma estranha, quase desesperada. Daniel pegou sua lanterna querosene e seguiu o animal. O celeiro havia sido construído pelo avô décadas atrás e agora servia apenas como depósito de equipamentos antigos e fardos de palha. Ele raramente ia até lá, mantendo o lugar trancado e esquecido. Mas antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve aquela sensação de que algo vai mudar sua vida para sempre? Porque foi exatamente isso que Daniel sentiu quando Rex parou na porta do celeiro e começou a arranhar a madeira velha, uivando como se tivesse encontrado algo impossível de ignorar. Daniel destravou o cadeado enferrujado e empurrou a porta pesada. O rangido ecoou pela madrugada fria. A luz fraca da lanterna iluminou o interior empoeirado do celeiro, revelando as sombras dos equipamentos cobertos de teias de aranha e os montes de palha empilhados nos cantos. Rex correu direto para o fundo, latindo sem parar, e foi então que Daniel a viu. Entre os fardos de palha, encolhida como um animal ferido, estava uma jovem. Seus cabelos castanhos estavam emaranhados e sujos, grudados no rosto pálido e magro. O corpo estava coberto apenas por farrapos que um dia foram roupas, agora rasgados e manchados de terra e sangue seco. Ela tremia violentamente,
os olhos fechados, os lábios rachados de desidratação. O coração de Daniel disparou. Por um momento terrível, ele achou que estava diante de um cadáver, mas então viu o leve movimento do peito dela subindo e descendo com dificuldade, a respiração fraca, mas presente. Meu Deus, ele murmurou, ajoelhando-se ao lado dela. Moça, consegue me ouvir? Ela não respondeu. Daniel tocou seu pescoço com cuidado, procurando o pulso. Estava fraco, irregular, mas estava ali. Ela estava viva, ainda que por pouco. Sem hesitar, Daniel a pegou nos braços. Ela era assustadoramente leve, como se não tivesse peso algum, apenas pele e ossos. A cabeça dela pendeu para o lado, apoiando-se sem força contra o peito dele. Rex os acompanhou de perto enquanto Daniel corria de volta para a casa, o coração martelando, com uma mistura de medo e determinação. Dentro da casa, ele a deitou com cuidado na cama de hóspedes. A cama estava impecavelmente arrumada, como tudo na casa de Daniel, mas nunca havia sido usada. Ele acendeu todas as luzes do quarto e finalmente pôde ver a extensão do estado dela. As marcas eram inconfundíveis. Hematomas em vários estágios de cura cobriam seus braços e pernas. Havia arranhões profundos, alguns ainda sangrando levemente. As unhas estavam quebradas e sujas, como se ela tivesse cavado na terra com as próprias mãos. Os pés descalços estavam cortados e inchados. Daniel correu para o banheiro e voltou com uma bacia de água morna, toalhas limpas e o kit de primeiros socorros que mantinha sempre abastecido. Com mãos que tremiam levemente, começou a limpar as feridas dela com delicadeza extrema, lavando o sangue seco e a sujeira. Foi quando tocou o rosto dela para limpar uma mancha de terra que seus olhos se abriram de repente. Eram castanho claros, bonitos, mas completamente tomados pelo terror puro. Ela começou a se debater fracamente, tentando se afastar, emitindo sons estrangulados de pânico que partiam o coração de Daniel. Não, calma, ele disse rapidamente, afastando as mãos e recuando. Você está segura. Eu não vou te machucar, eu prometo. Mas ela não parecia capaz de processar suas palavras. Os olhos percorriam o quarto desesperadamente, procurando uma saída, o corpo todo tenso apesar da fraqueza óbvia. Ela tentou se levantar, mas as pernas não a sustentaram, e ela caiu de volta na cama, soltando um gemido de dor. Por favor, fique quieta. Daniel implorou, mantendo distância para não assustá-la mais. Você está muito ferida. Preciso chamar um médico. Ao ouvir a palavra médico, ela balançou a cabeça violentamente, os olhos se arregalando ainda mais. Não, ela conseguiu sussurrar com uma voz rouca e quebrada. Não, ele vai me encontrar. Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela não era apenas uma mulher ferida por acidente. Ela estava fugindo de alguém. Quem vai te encontrar? Ele perguntou suavemente, sentando-se no chão para ficar na altura dela, tentando parecer o menos ameaçador possível. Quem fez isso com você? Ela o observou por longos segundos, como se estivesse avaliando se podia confiar nele. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto sujo. Meu marido, ela finalmente sussurrou. Augusto Ferreira. O nome atingiu Daniel como um soco no estômago. Augusto Ferreira. Ele conhecia esse nome. Todo mundo na região conhecia. Um fazendeiro brutal de 50 anos, dono de terras enormes na cidade vizinha, conhecido por sua crueldade e pelas conexões obscuras que mantinha com políticos e autoridades corruptas. Havia rumores há anos sobre como ele tratava as pessoas que trabalhavam para ele, mas ninguém nunca conseguira provar nada. Você é casada com Augusto Ferreira? Daniel perguntou incrédulo. Não, ela respondeu, a voz ainda fraca, mas carregada de desespero. Eu nunca fui. Meus tios, eles me venderam para ele quando eu tinha 18 anos. Forjaram documentos. Ele me manteve presa na fazenda dele por 4 anos. Eu finalmente consegui fugir durante a tempestade de ontem à noite. Daniel sentiu a raiva crescer dentro dele. 4 anos. Essa mulher havia sido mantida em cárcere privado por 4 anos. Como você se chama? Ele perguntou gentilmente. Helena, ela respondeu, a voz quebrando. Meu nome é Helena. Cá entre nós, querido ouvinte, o que você faria se encontrasse alguém nessa situação?
Chamaria as autoridades imediatamente, ou, sabendo que o agressor tem conexões com a polícia local, tentaria proteger a pessoa por conta própria? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência. Se você já passou por uma situação onde teve que escolher entre o que é legal e o que é certo. Daniel passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo aquilo. Ele sabia que Augusto Ferreira não era alguém para se meter. O homem tinha poder, dinheiro, e não hesitava em usar ambos para destruir qualquer um que se colocasse em seu caminho. Mas olhando para Helena, tão quebrada e aterrorizada, Daniel soube que não tinha escolha. "Você está segura aqui?" ele disse firmemente. "Eu não vou deixar ninguém te machucar, nem ele, nem ninguém." Helena o olhou com uma mistura de esperança e descrença, como se tivesse esquecido o que era confiar em alguém. Os dias seguintes foram uma revelação dolorosa da extensão do trauma de Helena. Ela praticamente não saía do quarto, exceto para ir ao banheiro, e mesmo assim só depois de Daniel garantir que não estava em casa. Ela comia muito pouco das refeições que ele deixava na porta, sempre desconfiada de que a comida pudesse estar envenenada. Rex foi quem primeiro conseguiu quebrar as barreiras dela. O pastor alemão passava horas deitado do lado de fora da porta do quarto, e gradualmente Helena começou a permitir que ele entrasse. Daniel observava pela fresta da porta, enquanto ela, sentada no chão, acariciava a cabeça do cachorro e chorava silenciosamente em sua pelagem. Foi no 5º dia que ela finalmente aceitou ter uma conversa mais longa com Daniel. Ele estava sentado na varanda, tomando café, quando ela apareceu timidamente na porta, usando roupas limpas que ele havia deixado para ela, roupas velhas de sua falecida esposa, que ele nunca teve coragem de doar. Posso sentar aqui?" ela perguntou baixinho. "Claro", Daniel respondeu, apontando para a cadeira ao lado. "Quer café?" Ela assentiu levemente e ele foi buscar outra xícara. Quando voltou, ela estava observando a imensidão da fazenda, os campos que se estendiam até onde a vista alcançava, o céu azul que parecia infinito. "É bonito aqui", ela murmurou, "tão diferente da fazenda dele. Lá tudo era escuro." Daniel lhe entregou o café e se sentou. "Helena, eu preciso entender melhor o que aconteceu. Não para julgar, mas para saber como te proteger." Ela tomou um gole do café como se estivesse reunindo coragem, e então começou a contar sua história com uma voz tremida, mas determinada. Helena havia ficado órfã aos 14 anos, quando seus pais morreram em um incêndio. Ela foi acolhida por tios paternos que, no início, pareciam cuidar bem dela. Mas conforme ela crescia e se tornava uma jovem bonita, as coisas mudaram. Os tios começaram a vê-la como um investimento, uma mercadoria. Quando ela completou 18 anos, descobriu por acaso que seu tio havia negociado sua venda para Augusto Ferreira. O acordo envolvia uma quantia enorme de dinheiro e documentos falsificados que a registravam como esposa legal de Augusto. Documentos que foram aceitos pelas autoridades locais que estavam no bolso do fazendeiro. Na primeira noite na fazenda de Augusto, Helena tentou fugir. A punição foi brutal. Ele a trancou em um porão sem luz por 3 dias, sem comida nem água. Quando finalmente a soltou, deixou claro que qualquer tentativa de fuga resultaria em coisas muito piores. Durante 4 anos, Helena viveu em um inferno controlado. Augusto a mantinha presa na casa, vigiada por capangas leais que não hesitariam em machucá-la se tentasse escapar. Ela era forçada a realizar trabalhos domésticos exaustivos e sofria abusos regulares. Não tinha acesso a telefone, internet ou qualquer contato com o mundo exterior. Mas Helena não desistiu. Ela observava, aprendia os padrões, esperava pela oportunidade perfeita. E essa oportunidade veio na forma de uma tempestade violenta que derrubou árvores e cortou a energia de toda a região. Na confusão, com os capangas ocupados tentando proteger o gado e consertar os estragos, Helena conseguiu fugir pela mata. Ela correu por 2 dias sem parar, dormindo escondida em buracos e bebendo água de córregos. Sem comida, sem direção clara, apenas movida pelo desespero de não ser capturada. Estava à beira da morte quando finalmente desabou no celeiro abandonado de Daniel. Quando terminou de contar, havia lágrimas escorrendo pelo rosto de ambos. Daniel não conseguia falar.
A raiva que sentia era tão intensa que suas mãos tremiam. Como alguém podia fazer aquilo com outro ser humano? Você acredita em mim? Helena perguntou com a voz pequena, vulnerável. Cada palavra, Daniel respondeu com firmeza. E eu juro que vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que você nunca mais volte para lá. Agora me fala sinceramente. Você acha que uma pessoa consegue se recuperar completamente de um trauma tão profundo? Ou as cicatrizes emocionais ficam para sempre? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você pensa sobre cura e superação. As semanas se transformaram em meses e lentamente, muito lentamente, Helena começou a se recuperar. Daniel estabeleceu uma rotina cuidadosa para ajudá-la. Todas as manhãs, ele acordava cedo e preparava um café da manhã nutritivo, deixando-o na cozinha para quando ela se sentisse pronta para comer. Ele nunca a pressionava, nunca invadia seu espaço. Sempre dava a ela o controle sobre as interações. Rex continuou sendo sua maior fonte de conforto. O pastor alemão parecia entender intuitivamente quando ela precisava de companhia silenciosa e quando precisava de espaço. Helena passava horas sentada no quintal com ele, apenas acariciando sua pelagem e observando o movimento da fazenda. Foi o próprio Rex quem iniciou a próxima fase da recuperação de Helena. Certa manhã, o cachorro apareceu na varanda com uma égua que havia escapado do pasto. Helena estava sentada na cadeira de balanço e, sem pensar, se levantou e pegou as rédeas do animal, acalmando-a com palavras suaves e toques gentis. Daniel, que observava da janela da cozinha, ficou impressionado com a naturalidade dela com o animal. Quando a égua estava calma novamente, ele se aproximou devagar. "Você tem jeito com cavalos", ele comentou. Helena deu um sorriso pequeno, o primeiro sorriso genuíno que ele via nela. "Minha mãe era auxiliar veterinária. Ela me ensinou a cuidar de animais quando eu era pequena. Foi uma das poucas coisas boas da minha infância." "A gente tem uma égua prenha no estábulo", Daniel disse casualmente. "Ela está tendo algumas complicações. O veterinário vem 2 vezes por semana, mas ela fica agitada entre as visitas. Você gostaria de dar uma olhada nela?" Helena hesitou, mas Daniel viu o brilho de interesse em seus olhos. "Eu posso tentar", ela disse baixinho. Aquela foi a primeira vez que Helena saiu da área imediata da casa desde que chegara. Daniel a levou até o estábulo, caminhando devagar e dando a ela tempo para se acostumar com o ambiente. A égua, uma linda alazã chamada Luna, estava visivelmente desconfortável em sua baia. Helena se aproximou com cuidado, estendendo a mão para que o animal a cheirasse. "Oi, linda", ela murmurou. "Está tudo bem, deixa eu ver você." Durante a hora seguinte, Daniel observou fascinado, enquanto Helena examinava Luna com uma expertise surpreendente. Ela verificou a postura do animal, apalpou delicadamente sua barriga, observou seus movimentos. Então voltou-se para Daniel com expressão preocupada. "O potro está em posição errada", ela disse. "Por isso, ela está tão desconfortável. Se não corrigir, tanto ela quanto o potro podem morrer no parto." "O veterinário disse a mesma coisa", Daniel confirmou. "Mas ele só vem de novo na semana que vem." "Você acha que pode fazer alguma coisa?" Helena mordeu o lábio, claramente dividida entre o medo de falhar e o desejo de ajudar. Eu posso tentar", ela finalmente disse, "mas vou precisar de algumas coisas." Daniel forneceu tudo o que ela pediu. Durante as horas seguintes, com paciência infinita e mãos surpreendentemente firmes, Helena trabalhou para reposicionar o potro. Foi um processo longo e delicado, mas quando finalmente terminou, Luna parecia visivelmente mais confortável. "Deu certo", Helena disse, os olhos brilhando com lágrimas de alívio. "Ela vai ficar bem agora." E deu mesmo. 2 semanas depois, Luna deu à luz um potro saudável, e o parto transcorreu sem complicações. Quando Helena viu o potrinho dar seus primeiros passos trêmulos, algo mudou profundamente dentro dela. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu útil, capaz, viva. A partir daquele dia, Helena passou a ajudar Daniel com os animais da fazenda. Ela tinha um dom especial, uma conexão intuitiva, que fazia os animais mais agitados se acalmarem em sua presença. Daniel começou ali a ensinar outras tarefas, sempre respeitando seus limites, sempre oferecendo escolhas em vez de ordens. Eles estabeleceram uma rotina confortável.
Acordavam cedo juntos, tomavam café na varanda, enquanto planejavam o dia, trabalhavam lado a lado nos estábulos e pastos. À noite, jantavam juntos e conversavam sobre assuntos leves, evitando cuidadosamente os traumas do passado de ambos. Porque Daniel também tinha suas feridas, e Helena começou a perceber isso. Ela notou como ele evitava o quarto principal da casa, como nunca falava sobre sua família, como às vezes ficava olhando para o horizonte com uma tristeza profunda nos olhos. Foi em uma noite particularmente fria, quando estavam sentados perto da lareira, que Helena finalmente perguntou: Daniel, por que você vive sozinho aqui? Um homem como você deve ter tido alguém. Daniel ficou em silêncio por tanto tempo que Helena pensou que ele não fosse responder. Mas então ele começou a falar, a voz carregada de uma dor antiga, mas ainda pulsante. Ele contou sobre Laura, seu grande amor, sobre como se conheceram na faculdade, sobre o casamento simples, mas cheio de alegria, sobre os planos que faziam para o futuro, sobre a gravidez que os deixou radiantes de felicidade, sobre como escolheram o nome do bebê juntos, sobre como prepararam o quarto de criança na casa da fazenda. E então contou sobre aquela noite terrível. Laura estava voltando de uma consulta pré-natal na cidade. Um motorista bêbado cruzou a pista em alta velocidade e colidiu frontalmente com o carro dela. Ela morreu instantaneamente, assim como o bebê que carregava. O motorista sobreviveu praticamente ileso. O pior, Daniel disse, a voz quebrando, foi a sentença. 6 meses de detenção, pagamento de multa. 6 meses. Ele destruiu minha vida inteira, matou minha esposa e meu filho, e a justiça achou que 6 meses eram suficientes. Helena sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela entendeu então por que Daniel havia sido capaz de acolhê-la tão completamente. Ele conhecia a dor da injustiça, sabia o que era o sistema falhar completamente com uma vítima. Eu sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito por tudo que você passou. Daniel limpou os próprios olhos e olhou para ela com uma intensidade que fez o coração de Helena acelerar. Eu também sinto muito pelo que aconteceu com você. Mas sabe o que eu percebi, Helena? A gente sobreviveu. Contra todas as probabilidades, a gente sobreviveu. E talvez a gente possa ajudar um ao outro a fazer mais do que apenas sobreviver. Talvez a gente possa aprender a viver de novo. Aquela conversa mudou tudo entre eles. Os meses seguintes foram de uma transformação gradual, mas profunda. Helena não apenas recuperou peso e saúde física, mas começou a redescobrir quem ela era além do trauma. Ela ria mais, falava mais, sonhava mais. Daniel, por sua vez, começou a se abrir novamente para a vida. A fazenda, que antes era apenas um lugar para se esconder, voltou a ser um lar. Ele começou a fazer pequenas reformas que havia adiado por anos. Pintou a casa, arrumou o jardim que Laura tanto amava. Eles se tornaram inseparáveis, mas de uma forma respeitosa e cuidadosa. Havia entre eles uma conexão que ia além da gratidão ou da compaixão. Era algo mais profundo, mais verdadeiro, mas ambos tinham medo de nomeá-lo, de torná-lo real e assim arriscar perdê-lo. Foi em uma tarde de primavera, 6 meses após Helena ter chegado à fazenda, que tudo mudou. Eles estavam no pasto verificando o gado quando uma tempestade repentina os pegou desprevenidos. Correram para se abrigar no celeiro, aquele mesmo celeiro onde Daniel a havia encontrado. Dentro do celeiro, ambos encharcados e ofegantes, Helena começou a tremer, não de frio, mas de memória. A tempestade, o celeiro, tudo a transportou de volta para aquela noite terrível de sua fuga. Helena, Daniel disse preocupado, tocando delicadamente seu braço. Ela se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas também de algo mais, algo que ela vinha tentando negar há meses. Daniel, eu tenho tanto medo. De quê? Ele perguntou suavemente. De que tudo isso seja bom demais para ser verdade. De acordar um dia e descobrir que foi tudo um sonho. De perder isso, perder você. Daniel segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Você não vai me perder. Eu não vou deixar isso acontecer. Helena, você precisa entender uma coisa. Quando eu te encontrei naquele celeiro, eu achei que estava salvando você. Mas a verdade é que você me salvou também. Você me lembrou do que é sentir algo além de dor.
Você me deu um motivo para acordar de manhã além da obrigação. Daniel? Ela começou, mas ele a interrompeu. Eu sei que é cedo. Eu sei que a gente dois ainda está se curando, mas eu também sei que não quero mais um dia sem você na minha vida. Você me faz querer ser melhor, fazer melhor. Você me faz querer acreditar que o futuro pode ser bom de novo. Helena sentiu o coração explodir no peito. Pela primeira vez, desde que podia se lembrar, ela não sentiu medo. Sentiu esperança. Sentiu possibilidade. Sentiu amor. Eu também te amo, ela sussurrou. Eu tenho medo de admitir, porque achei que nunca poderia sentir isso de novo. Mas eu amo, Daniel. Eu te amo tanto. O beijo que eles compartilharam ali no meio daquela tempestade, no lugar onde tudo havia começado, foi a cura que ambos precisavam. Não apagou o passado, não desfez os traumas, mas prometeu um futuro onde eles não estariam sozinhos nas suas dores. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita em segundas chances? Acredita que é possível encontrar amor de novo depois de perder tudo? Pausa o vídeo e vai comentar sua opinião sobre recomeços e a coragem que eles exigem. A paz que Helena e Daniel haviam construído foi brutalmente estilhaçada em uma tarde de verão, 8 meses após sua chegada à fazenda. Helena estava no jardim colhendo tomates quando Rex começou a latir furiosamente, o tipo de latido agressivo que ele só usava quando detectava perigo real. Daniel saiu correndo da casa, seu instinto de proteção imediatamente ativado, e foi quando ele viu os 3 homens se aproximando pela estrada de terra que levava à fazenda. Augusto Ferreira estava no centro, flanqueado por 2 capangas enormes. Ele caminhava com a arrogância de quem achava que o mundo lhe devia obediência. "Helena!" Daniel gritou. "Entre na casa! Agora!" Mas era tarde demais. Helena havia visto Augusto, e o terror absoluto que tomou conta de seu rosto partiu o coração de Daniel. Ela ficou paralisada, incapaz de se mover, enquanto seu pior pesadelo caminhava em direção a ela. "Olha só quem eu encontrei", Augusto disse com um sorriso cruel. "Minha esposa fugitiva. Você me deu muito trabalho, Helena. Levou meses para eu te encontrar, mas eu sempre disse que você era minha propriedade, e eu sempre recupero o que é meu." Daniel se posicionou entre Augusto e Helena, Rex ao seu lado, rosnando com os pelos eriçados. "Ela não é sua propriedade. Ela não é propriedade de ninguém. E você não vai colocar as mãos nela nunca mais." Augusto riu, um som frio e sem humor. "Ah, quem é você para decidir isso? Um fazendeirinho isolado que acha que pode brincar de herói? Eu tenho documentos que provam que Helena é minha esposa legal. Tenho autoridades que vão confirmar isso. E tenho esses 2 aqui." Ele apontou para os capangas, "para garantir que eu leve de volta o que é meu." "Seus documentos são falsos", Daniel respondeu, a voz firme apesar da raiva que fervia dentro dele. "Você comprou Helena de tios criminosos quando ela era menor de idade. Manteve ela em cárcere privado por anos. Isso não é casamento, é tráfico humano. E se você acha que vou deixar você levá-la, você está muito enganado." A expressão de Augusto endureceu. "Eu vim buscar o que é meu pela via legal, mas se você quer fazer isso do jeito difícil, também podemos fazer assim." Ele fez um gesto para os capangas que começaram a avançar. Daniel não hesitou. Anos de trabalho pesado na fazenda haviam o tornado forte, e a raiva de proteger Helena lhe deu uma determinação feroz. Quando o primeiro capanga tentou agarrá-lo, Daniel desferiu um soco certeiro que quebrou o nariz do homem. Rex atacou o segundo capanga, agarrando seu braço com os dentes poderosos. O homem gritou de dor, tentando se livrar do cachorro. A luta explodiu em violência total. Helena, finalmente saindo da paralisia, correu para dentro da casa, mas não para se esconder. Ela sabia exatamente o que precisava fazer. Com mãos que tremiam, mas eram determinadas, ela pegou a espingarda de caça de Daniel, que ficava guardada no armário da sala. Verificou se estava carregada, como Daniel lhe havia ensinado nas aulas de segurança que insistira em dar a ela. Lá fora, Daniel estava levando a pior. Eram contra 3 agora, já que Rex havia sido chutado violentamente e estava caído, gemendo de dor. Um dos capangas segurava Daniel enquanto o outro o socava repetidamente. Augusto observava com satisfação. Foi quando o som do disparo ecoou pela fazenda.
Helena estava na varanda, a espingarda apoiada firmemente contra o ombro, o cano apontado diretamente para Augusto. O tiro de advertência havia acertado o chão aos pés dele. "Soltem ele agora", ela disse, a voz firme e clara de uma forma que surpreendeu até a si mesma. "Ou o próximo tiro não vai ser no chão." Augusto se virou lentamente, os olhos estreitando quando viu Helena empunhando a arma. "Você não tem coragem", ele disse. Mas havia uma nota de incerteza em sua voz. "Você me manteve presa por 4 anos", Helena respondeu, cada palavra carregada de uma dor transformada em força. "Você me bateu, me humilhou, me tratou como um animal. Você acha que eu não tenho coragem de fazer o que for preciso para nunca mais voltar para aquele inferno? Você está muito enganado, Augusto." Os capangas largaram Daniel, que caiu no chão tossindo e sangrando. Helena não desviou o olhar nem por um segundo. Suas mãos não tremiam mais. Ela havia encontrado algo dentro de si que nem sabia que existia. A coragem nascida, não do desespero, mas da determinação de proteger a vida que finalmente havia conquistado. "Você tem 3 segundos para sair da minha propriedade", Helena disse. 3. "Você é minha esposa", Augusto insistiu, mas já estava recuando. "Eu tenho documentos." 2. "Isso não vai acabar assim", ele ameaçou, mas o medo em seus olhos era visível agora. 1. Augusto fez um gesto brusco para os capangas. "Vamos, mas isso não acabou. Eu vou voltar com a polícia, com a justiça do meu lado, e então você vai ver o que acontece com mulheres que desafiam seus maridos." Eles recuaram lentamente em direção ao veículo que haviam deixado na entrada da propriedade. Helena manteve a arma apontada até que eles entrassem no carro e se afastassem em alta velocidade pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Só quando eles desapareceram completamente de vista é que Helena abaixou a arma. Suas pernas cederam e ela caiu de joelhos na varanda, o corpo finalmente tremendo com a adrenalina e o medo acumulados. Daniel correu até ela, ignorando a própria dor. Ele a envolveu em seus braços enquanto ela chorava convulsivamente. "Acabou", ele murmurou beijando o topo de sua cabeça. "Você foi incrível, tão forte, tão corajosa. Ele vai voltar", Helena soluçou. "Você ouviu. Ele vai trazer a polícia, vai usar aqueles documentos falsos, vai..." "Não vai", Daniel interrompeu firmemente, "porque eu não estava parado esses meses todos. Eu sabia que ele eventualmente te encontraria e me preparei." Helena olhou para ele confusa. "O que você quer dizer? Lembra quando eu disse que precisava ir à capital resolver uns negócios há 2 meses? Eu fui procurar um advogado, não qualquer advogado, mas um especialista em tráfico humano e crimes contra mulheres, Dr. Roberto Mendes. Ele tem uma reputação de ferro de derrubar homens poderosos como Augusto." Daniel limpou as lágrimas do rosto de Helena com cuidado. "Eu contei toda a sua história para ele. Ele investigou, encontrou outras mulheres que Augusto manteve em cárcere ao longo dos anos, mulheres que tinham medo de falar, mas que concordaram em testemunhar quando souberam que não estariam sozinhas. Ele construiu um caso sólido. A Polícia Federal já está investigando Augusto há semanas." "Por que você não me contou?" Helena perguntou. "Porque eu não queria te dar esperanças até ter certeza de que funcionaria. E porque eu precisava que você se concentrasse em se curar, não em se preocupar com processos e investigações. Mas agora que Augusto cometeu o erro de vir até aqui, de ameaçar você, na frente de testemunhas..." Daniel sorriu, embora o rosto inchado doesse. Agora ele acabou de cavar a própria cova. Naquele exato momento, o som de sirenes começou a ecoar ao longe. Daniel havia acionado discretamente um alarme silencioso, conectado à delegacia da Polícia Federal na capital, assim que viu Augusto se aproximando. Era um sistema que o advogado havia sugerido instalar, justamente para uma situação como essa. 3 viaturas da Polícia Federal entraram na propriedade minutos depois. O agente responsável, um homem sério de olhar firme, se apresentou como delegado Marcos Santana. "Daniel Carvalho, Helena Souza?" ele perguntou. Quando ambos assentiram, ele continuou. "Acabamos de interceptar Augusto Ferreira e seus capangas na estrada. Eles estão sob custódia. Precisamos dos depoimentos de vocês, mas primeiro, vocês estão bem? Precisam de atendimento médico?" Daniel negou com a cabeça, embora estivesse visivelmente machucado. "Estamos bem, mas temos muito a contar."
As semanas seguintes foram um turbilhão de depoimentos, investigações e processos legais. Helena teve que reviver os piores momentos de sua vida inúmeras vezes, mas cada vez que falava, sentia um peso sendo tirado de seus ombros. E ela não estava sozinha. Além de Daniel, que estava ao seu lado em cada sessão, ela conheceu as outras vítimas de Augusto. Eram 6 mulheres ao todo, incluindo Helena. Todas tinham histórias devastadoramente similares, jovens vulneráveis compradas ou sequestradas, mantidas em cárcere, abusadas e aterrorizadas. Mas agora unidas, elas tinham uma força que Augusto nunca imaginou que poderiam ter. O julgamento foi amplamente divulgado. A mídia nacional cobriu o caso e a pressão pública foi imensa. As conexões políticas de Augusto, que antes o protegiam, agora se voltavam contra ele. Políticos corruptos que haviam aceitado seu dinheiro correram para se distanciar, e alguns foram investigados também. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você acha que a justiça realmente funciona para todo mundo, ou só para quem tem dinheiro e poder? E o que é preciso para que vítimas como Helena consigam ter voz? Para o vídeo, e vai nos comentários compartilhar sua opinião sobre justiça e sobre como podemos criar um sistema que proteja os mais vulneráveis. O veredito veio após 3 meses de julgamento intenso. Augusto Ferreira foi condenado a 20 anos de prisão por tráfico humano, cárcere privado, agressão, falsificação de documentos e uma série de outros crimes. Seus bens foram confiscados e parte do dinheiro foi destinado a compensar suas vítimas e financiar organizações de apoio a mulheres em situação de violência. Os 2 capangas receberam 10 anos cada um. Os tios de Helena, que a haviam vendido, também foram processados e condenados. As autoridades corruptas que haviam facilitado os crimes de Augusto foram expostas e perderam seus cargos, algumas enfrentando processos criminais também. Mas o veredito, por mais satisfatório que fosse, era apenas o começo da verdadeira cura para Helena. Ela começou a fazer terapia com uma psicóloga especializada em trauma, sessões que a ajudaram a processar não apenas os 4 anos de cárcere, mas também a perda de seus pais e a traição de seus tios. Daniel também começou terapia, finalmente lidando com o luto que havia engolido por 7 anos. Juntos, eles aprenderam que cura não é linear, que há dias bons e dias ruins, mas que o importante é continuar tentando. A fazenda se transformou. Com o apoio de Daniel e os recursos da compensação legal, Helena realizou um sonho que nem sabia que tinha. Transformou parte da propriedade em um santuário para animais resgatados e um refúgio temporário para mulheres fugindo de situações de violência doméstica. Elas construíram 3 pequenas casas confortáveis nos fundos da propriedade, cada uma com privacidade e segurança. Helena usou sua experiência dolorosa para criar um espaço onde outras mulheres pudessem se recuperar, ter tempo para pensar, receber apoio psicológico e legal e planejar seus próximos passos. O projeto, que chamaram de Refúgio Aurora, em homenagem a novos começos, foi lançado com a ajuda do Dr. Roberto Mendes e de várias organizações de direitos das mulheres. Outras vítimas de Augusto se envolveram também, cada uma contribuindo com suas próprias habilidades e experiências. Helena descobriu que tinha um talento natural não apenas para cuidar de animais, mas também para acolher pessoas quebradas. Ela entendia a dor delas de uma forma que nenhum manual poderia ensinar. Sabia quando falar e quando ficar em silêncio, quando oferecer um abraço e quando dar espaço, quando empurrar suavemente e quando deixar o tempo fazer seu trabalho. Daniel, por sua vez, encontrou um novo propósito. Além de administrar a fazenda, ele se tornou voluntário em programas de prevenção à violência doméstica, falando em escolas e comunidades sobre os sinais de alerta e sobre como homens podem ser aliados na luta por segurança das mulheres. Juntos, eles criaram algo maior do que eles mesmos. A fazenda, que antes era um lugar de solidão para Daniel e um refúgio de emergência para Helena, tornou-se um farol de esperança para dezenas de mulheres. Foi em uma tarde de outono, exatamente 1 ano após o julgamento de Augusto, que Daniel levou Helena até o celeiro onde tudo havia começado. Ele havia passado semanas reformando o lugar em segredo, transformando aquele espaço de terror em algo completamente novo.
Quando Helena entrou, ficou sem palavras. O celeiro havia sido completamente renovado. As paredes foram pintadas de branco, havia janelas grandes deixando entrar muita luz, e o chão estava coberto com madeira polida. No centro havia uma mesa comprida cercada de cadeiras confortáveis. "O que é isso?" ela perguntou, os olhos marejados. "É um espaço de reunião para as mulheres do refúgio", Daniel explicou. "Um lugar onde elas podem se reunir, conversar, fazer terapia em grupo ou simplesmente estar juntas. Eu queria transformar o lugar onde você quase morreu no lugar onde outras mulheres podem começar a viver de novo." Helena o abraçou com força, chorando de gratidão e amor. "É perfeito", ela sussurrou. "Você é perfeito." "Não sou perfeito", Daniel respondeu, segurando o rosto dela entre as mãos. "Mas sou seu, e você é minha. E juntos, a gente pode fazer coisas boas acontecerem. Pode transformar dor em propósito, trauma em força, solidão em comunidade." Ele então se ajoelhou e o coração de Helena quase parou. Da algibeira, ele tirou uma pequena caixa de veludo. "Helena Souza, você me salvou de uma vida de solidão e amargura. Me ensinou que o coração pode se curar, que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, construindo esse legado, ajudando outras pessoas e amando você com cada fibra do meu ser. Você aceita se casar comigo?" Helena caiu de joelhos também, as lágrimas escorrendo livremente. "Sim", ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Sim, 1000 vezes sim." O casamento aconteceu na própria fazenda 6 meses depois. Foi uma cerimônia pequena, mas profundamente significativa. As mulheres que haviam passado pelo refúgio Aurora estavam todas lá, assim como as outras vítimas de Augusto que haviam testemunhado no julgamento. O Dr. Roberto Mendes foi o padrinho, e uma das mulheres do refúgio, uma jovem chamada Júlia, que Helena havia ajudado a escapar de um relacionamento abusivo, foi a madrinha. Rex, agora com alguns fios grisalhos, mas ainda forte e fiel, carregou as alianças em uma almofada especial amarrada ao seu pescoço. Quando Daniel e Helena trocaram os votos, não havia um olho seco na congregação. "Eu prometo te amar nos dias bons e nos dias difíceis", Helena disse, segurando as mãos de Daniel. "Prometo te lembrar de que você é forte quando você se sentir fraco e te dar espaço quando você precisar. Prometo construir uma vida contigo que honre nosso passado, mas não seja definida por ele. Prometo ser sua parceira em todos os sentidos e fazer desse mundo um lugar melhor ao seu lado. Eu prometo te proteger, não te aprisionando, mas te dando asas para voar." Daniel respondeu, a voz embargada de emoção. "Prometo te ouvir quando você precisar falar e segurar você quando as palavras não forem suficientes. Prometo ser não apenas seu marido, mas seu melhor amigo, seu aliado, seu porto seguro. Prometo que nunca, nunca você estará sozinha de novo." Quando se beijaram como marido e mulher, a celebração que se seguiu foi uma explosão de alegria. Havia música, dança, comida abundante e risos que ecoavam pela fazenda. Era uma celebração não apenas de um casamento, mas de sobrevivência, de cura, de esperança. Os anos que se seguiram trouxeram mais transformações. O refúgio Aurora expandiu, abrindo uma segunda casa em uma cidade vizinha. Helena se tornou uma palestrante procurada, compartilhando sua história em conferências e eventos, sempre com a mensagem de que a cura é possível e que nenhuma mulher precisa enfrentar o abuso sozinha. Daniel herdou um prêmio nacional por seu trabalho em prevenção à violência doméstica. Mas o reconhecimento que mais o tocou foi uma carta de um jovem da comunidade que, após ouvir Daniel falar, teve a coragem de denunciar o padrasto que abusava de sua mãe, salvando-a de anos de sofrimento. 3 anos após o casamento, Helena descobriu que estava grávida. A notícia a encheu de uma alegria inesperada, mas também de medo. Ela tinha tanto medo de ser mãe, de não saber como fazer certo, de que os traumas do passado afetassem seu filho. Mas Daniel estava lá, como sempre esteve. "Você vai ser uma mãe incrível", ele lhe garantiu, "porque você sabe o que é não ter ninguém. Então, você vai dar ao nosso filho tudo que você mesma não teve. Amor incondicional, segurança, liberdade. E você não vai estar sozinha. Eu vou estar aqui cada passo do caminho.
E ele estava. Quando Laura, batizada em homenagem à primeira esposa de Daniel, nasceu, ela foi recebida com um amor tão profundo e puro que parecia capaz de curar gerações de dor. Helena descobriu que ser mãe não apenas não a quebrou, mas a completou de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. 2 anos depois, veio Miguel, um menino de olhos espertos e sorriso travesso que era a perfeita mistura de seus pais. A casa que antes era silenciosa, agora ressoava com risadas infantis, passos correndo pelos corredores e a melodia caótica mas bonita de uma família vibrante. Rex, agora velho e cansado, passava seus dias deitado na varanda, observando as crianças brincarem com um olhar satisfeito. Ele havia cumprido sua missão de proteger a família e agora podia descansar sabendo que todos estavam seguros e felizes. O refúgio Aurora continuou prosperando. Centenas de mulheres passaram por ali ao longo dos anos, cada uma levando consigo não apenas a segurança física, mas a esperança de que a vida poderia ser diferente, melhor. Algumas voltavam anos depois para mostrar seus filhos saudáveis, seus diplomas universitários, suas pequenas empresas, suas novas famílias felizes. Helena manteve contato com as outras vítimas de Augusto. Juntas, elas criaram uma fundação que financiava abrigos semelhantes em todo o país. Transformaram sua dor compartilhada em uma força coletiva que mudou literalmente milhares de vidas. Augusto Ferreira morreu na prisão 7 anos após sua condenação, de causas naturais. Quando Helena soube da notícia, sentiu não alegria, mas uma profunda sensação de encerramento. Ele não tinha mais poder sobre ela, nunca mais teria. Em uma tarde especial, 10 anos após aquela madrugada em que Rex havia latido insistentemente, Daniel e Helena estavam na varanda observando seus filhos brincarem no quintal. Laura, agora com 7 anos, estava ensinando Miguel, de 5, a cuidar de um filhote de cachorro que haviam resgatado. Rex havia falecido no ano anterior, pacificamente enquanto dormia, e o novo filhote era uma homenagem a ele. "Você lembra daquela noite?" Helena perguntou, apoiando a cabeça no ombro de Daniel. "Como eu poderia esquecer?" Ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. "Foi a noite em que minha vida mudou para sempre." "Eu estava tão assustada," Helena murmurou. "Tão quebrada. Achei que nunca mais seria capaz de confiar em alguém, de me sentir segura, de amar. E olha para você agora," Daniel disse com orgulho. "Você não apenas se curou, mas ajudou centenas de outras mulheres a se curarem também. Você é a mulher mais forte que eu conheço." Helena sorriu. "A gente se curou juntos. Porque você também estava quebrado, lembra? Tão sozinho, tão perdido na sua própria dor." "É verdade," Daniel concordou. "A gente se salvou mutuamente. Você me deu um motivo para viver de novo e eu te dei um lugar seguro para se curar. Foi perfeito. Não perfeito no sentido de fácil, mas perfeito no sentido de certo." "Sabe o que eu acho o mais incrível?" Helena perguntou. "É que de toda aquela dor, de todo aquele horror, nasceu algo tão bonito. Nasceu amor, nasceu propósito, nasceu essa família, nasceu o refúgio. É como se a gente tivesse pego todas as peças quebradas das nossas vidas e construído algo completamente novo e surpreendente com elas." Daniel a puxou para um abraço apertado. "E a gente ainda está construindo. A cada dia, com cada criança que a gente cria com amor, com cada mulher que a gente ajuda, com cada momento que a gente escolhe esperança em vez de amargura, a gente está construindo um legado que vai além de nós." Laura correu até a varanda, o filhote nos braços. "Mamãe, papai, o Rex Júnior fez xixi no lugar certo. Eu ensinei direitinho." Helena riu, pegando a filha e girando com ela. "Você é uma professora incrível, meu amor, tão paciente e gentil, igual seu pai. E forte e corajosa igual sua mãe," Daniel adicionou, bagunçando o cabelo de Laura. Naquele momento, com sua família ao redor, o sol poente pintando o céu de dourado, Helena sentiu uma paz profunda. Não era uma paz que vinha de esquecer o passado, mas de ter transformado o passado em algo significativo. Ela pensou em todas as mulheres que haviam passado pelo refúgio Aurora. Pensou em suas histórias, suas lutas, suas vitórias. Pensou em como cada uma delas havia encontrado força para recomeçar, para construir novas vidas, para acreditar que mereciam amor e respeito. E pensou em si mesma,
aquela jovem aterrorizada e desnutrida que Rex havia encontrado tremendo no celeiro. Aquela Helena parecia uma vida inteira atrás. Ela ainda estava ali, as cicatrizes ainda existiam, mas agora era apenas uma parte de quem ela era, não a definição total de sua identidade. Então, me diz uma última coisa, amigo ouvinte. Você acredita que é possível transformar as piores tragédias da vida em algo significativo? Que podemos pegar nossa dor mais profunda e transformá-la em propósito, em ajuda para outros, em legado? Deixa pausado e vai nos comentários compartilhar suas reflexões sobre transformação, cura e a incrível capacidade humana de encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. A história de Helena e Daniel prova que o amor verdadeiro não é aquele que te salva como em contos de fadas, mas aquele que te dá segurança e espaço para você se salvar a si mesmo. Prova que família não é apenas sangue, mas as pessoas que escolhem ficar ao seu lado nos momentos mais difíceis. Prova que justiça, embora às vezes demore, pode prevalecer quando vítimas encontram coragem para falar e aliados dispostos a lutar ao seu lado. Mas, acima de tudo, prova que nossa história não termina nos nossos piores momentos, que podemos ter capítulos terríveis em nossas vidas e ainda assim escrever finais bonitos, que a cura é possível, o amor é possível, o recomeço é possível. A fazenda de Daniel, que antes era um lugar de solidão e luto, tornou-se um farol de esperança. O celeiro, que antes foi palco de desespero, transformou-se em espaço de cura coletiva. E duas pessoas profundamente feridas pela vida encontraram não apenas consolo uma na outra, mas a força para criar algo maior do que eles mesmos. Anos depois, quando Laura e Miguel já eram adolescentes, Helena começou a escrever um livro contando sua história. Não para reviver o trauma, mas para oferecer esperança a outras vítimas. O livro, intitulado Do Celeiro ao Amanhecer, uma jornada de sobrevivência e redenção, se tornou um best-seller nacional. As palestras de Helena lotavam auditórios. Ela falava não apenas sobre o abuso que sofreu, mas sobre o processo de cura, sobre a importância de criar comunidades de apoio, sobre como homens como Daniel podiam ser aliados poderosos na luta contra a violência de gênero. Daniel, sempre ao seu lado, mas nunca ofuscando sua luz, continuou seu trabalho silencioso, mas vital. Ele expandiu programas na comunidade, criou workshops para jovens sobre relacionamentos saudáveis e se tornou mentor de outros homens tentando romper ciclos de violência em suas próprias famílias. O Refúgio Aurora se tornou modelo nacional. Delegações de outros estados vinham visitar, aprender com a estrutura que Helena e sua equipe haviam criado. O governo federal finalmente reconheceu a importância do trabalho e começou a financiar iniciativas similares em todo o país. Mas, para Helena, o reconhecimento público nunca foi o objetivo. Seu verdadeiro prêmio era ver mulheres que chegavam ao refúgio quebradas e aterrorizadas, lentamente se reconstruírem, ver seus olhos recuperarem o brilho, seus sorrisos voltarem, sua confiança renascer. Era receber cartas anos depois dizendo: "Você me salvou. Agora eu tenho uma vida bonita, filhos felizes, e pela primeira vez em anos eu durmo em paz." Era saber que aquela madrugada terrível, aquele momento de desespero absoluto, não havia sido em vão. Rex, embora falecido, nunca foi esquecido. Uma estátua do pastor alemão foi erguida na entrada do Refúgio Aurora, com uma placa que dizia: "Em memória de Rex, cujo instinto de proteção salvou uma vida e inspirou a salvação de centenas de outras. Que todos nós tenhamos coragem de latir contra a injustiça." A cada aniversário de sua chegada à fazenda, Helena e Daniel faziam uma pequena cerimônia privada no celeiro reformado. Acendiam velas, compartilhavam memórias, renovavam seus votos não apenas um com o outro, mas com o propósito que haviam abraçado. A mulher mais corajosa que já conheci, Daniel brindava sempre. "Ao homem que me ensinou que masculinidade verdadeira é sobre gentileza, não violência", Helena respondia. E juntos, segurando as mãos e olhando para o futuro, eles diziam: "A cura, a esperança, ao amor que transforma." E a todas as Helenas que ainda estão lá fora esperando que alguém as encontre, alguém acredite nelas, alguém lhes dê a chance de recomeçar. Porque no final,
Essa história não é apenas sobre uma mulher que foi resgatada. É sobre como ela se tornou resgatadora. Não é apenas sobre um homem que salvou alguém. É sobre como ele aprendeu que salvar não é controlar, mas empoderar. É sobre como a dor, quando encontrada com compaixão, pode se transformar em propósito. Como o trauma, quando processado com apoio adequado, pode se tornar fonte de força. Como o amor verdadeiro não é sobre dependência, mas sobre crescimento mútuo. É sobre Rex, um cachorro que seguiu seu instinto e mudou o curso de dezenas de vidas. É sobre um celeiro abandonado que se tornou símbolo de transformação. É sobre uma fazenda que deixou de ser prisão de solidão para se tornar santuário de cura. Mas mais importante, é sobre você que está ouvindo essa história. Se você está em uma situação de abuso, saiba que não está sozinho e que há lugares como o Refúgio Aurora, reais e ficcionais, esperando para te acolher. Se você conhece alguém em situação de violência, seja o Daniel ou a Helena na vida dessa pessoa, ofereça ajuda, escute sem julgar, apoie sem controlar. E se você é apenas alguém procurando inspiração, lembre-se, nossas piores noites não definem nossas vidas. Nós é que definimos nossas vidas através das escolhas que fazemos cada dia para sermos melhores, ajudarmos mais, amarmos com mais profundidade. A história de Helena começou em um celeiro, tremendo de frio e terror, achando que sua vida havia acabado. Mas era apenas o começo de uma jornada que provaria que nenhum de nós está quebrado demais para ser amado, perdido demais para ser encontrado ou ferido demais para se curar. Tudo o que precisamos é de uma chance, alguém que acredite em nós e, mais importante, a coragem de acreditar em nós mesmos.